dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Em algumas situações, Deus ele não vai responder a nossa oração, pois Ele sabe que não precisamos da resposta, mas da experiência. Eu não sei se já cheguei a comentar com vocês que há uns 8 meses atrás eu estava grávida, eu perdi minha filha, e desde o momento que eu me internei até a hora que ela nasceu, eu fiquei ali um dia, umas 34 horas assim, que eu contei mais ou menos, e eu fiquei essas 34 horas orando de uma forma que eu nunca tinha orado na minha vida inteira. Eu pedia para Deus mudar completamente a história e minha filha nascer, mesmo que prematura, nascesse viva. E a resposta, ela nos marca. E a resposta, ela não nos marca. Mas a experiência, sim. Somente pessoas marcadas podem marcar outras pessoas. Eu tenho uma irmã que passou por essa mesma situação que eu passei, ela passou alguns anos atrás, e no momento que eu falei para ela o que tinha acontecido, que eu estava internada, pelo fato de ela já ter passado por isso, ela teve uma estrutura, ela teve uma certeza para me dar o apoio, para me ajudar sobre o que falar, porque ela já tinha passado por isso. Se ela não tivesse passado por aquilo, ela não ia saber me aconselhar o que fazer. E Deus ele não trabalha com trigo vivo, Ele trabalha com trigo morto. Pois o trigo vivo quer seguir as próprias vontades. O trigo vivo ele quer zelar a reputação, ele quer questionar as vontades de Deus. Já o trigo morto fica fácil de mudar de trabalhar, ele não questiona, ele somente obedece. Ser trigo morto é entender que temos que trabalhar na nossa idade espiritual e buscar sempre evoluir ela e não se acomodar na nossa zona de conforto. E quando estamos na nossa zona de conforto, achamos que o que já estamos fazendo é o suficiente e no final regredimos tudo que evoluímos e viramos o trigo vivo. E tem situações que realmente nos faz questionar. Nós nos perguntamos por que estamos passando por essa situação, o que fizemos para passar por isso, será que nós pecamos? E eu mesma fiquei mesmo me questionando, me culpava pelo que tinha acontecido, até que eu entendi que os métodos de Jesus não são os mesmos que os nossos. Nós questionamos os métodos de Jesus, pois o processo que estamos passando é muito confuso e complicado, para a gente não tem sentido nenhum. E nós temos que fazer com a gente o mesmo processo que ele fez com as outras pessoas. Da mesma forma que ele agiu com outras pessoas, acabamos pensando que ele vai fazer da mesma forma com a gente. E quando vemos que as coisas não estão andando do jeito que nós achamos que iria acontecer, a gente acaba ficando chateado. Porém, Deus ele não quer só resolver o nosso problema. Ele quer curar a nossa alma, as nossas emoções. Porém, para a gente viver o sobrenatural, viver o milagre, precisamos obedecer sem questionar ou fugir. Pode parecer que não tem jeito, que estamos num lugar sem saída, nos sentir incapazes, mas se estivermos firmes e alinhados com a vontade de Deus, podemos ficar tranquilos. E temos que lembrar que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes estamos apegados a algo que não é o melhor para nós. E temos que aprender a confiar mais em Deus, entender que Ele sempre quer o melhor para nós. Deus quer manifestar a glória dele através de nossas vidas. Por isso, tudo é mais complicado para nós. Por isso que nós passamos por tal situação e não entendemos o porquê. E por isso que nós devemos ser o trigo morto, ser o trigo vivo. Ser o trigo morto e não vivo, como eu disse aqui. Para entender, para ter maturidade e entender que a nossa vontade não é a mesma de Deus, e não questionar, porque Ele sabe o melhor para nós. E a forma dele de trabalhar na nossa vida não é da forma que nós queremos, não é da forma que nós pensamos,
mas devemos ser o tiro morto e aprender a confiar nele, a saber que no fim ele toca a gente, tudo vai dar certo. E é isso, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Então, devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Glória a Deus, né? E é isso que ela falou, às vezes, nossas experiências com Deus, né? Uma frase que ela falou, está saindo toda hora aqui, não estou entendendo. Uma frase que, repete a primeira frase, aquela que tu falou, Deus às vezes não responde oração porque nós não precisamos da resposta, mas sim da experiência, né? Quantas vezes a gente ora, Deus não dá a resposta, mas a experiência que está passando é o suficiente para que a nossa experiência já é Deus nos respondendo, né? Assim como ela passou por a irmã dela, antes dela passou por uma situação onde ela perdeu quatro, né, gestação, e quando a gente, vou falar sobre ela, a gente passou por essa experiência, eles deram total apoio para mim, para a Aline, porque não só ela, né, mas outras pessoas também estiveram ao nosso lado, também que passaram pelas mesmas experiências, então estavam ali ajudando, e graças a Deus estamos firmes, estamos fortes, sempre confiando no Senhor, à espera do próximo que virá, dos gêmeos que virão, dos 3, 4, 5, 6, 7 filhos que virão, para a glória do Senhor, para a gente encher essa igreja aqui. Amém, glória a Deus. Esposa Aline, Deus abençoe. Bom, estou ansioso para sábado te ouvir novamente. Olha, o coração já está ansioso, que sabe que a semana passa correndo para chegar sábado e poder te ouvir. Eu acho que eu vou colocar você para pegar na quarta-feira também. Bom, miércoles para a profética, você. Eu quero te ouvir. Pregar. Entendeu? Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Hoje parece que toda hora saindo, né? Meu Deus, sei o que está acontecendo, mas isso não impede a gente de adorar ao nome de Jesus. Não é só estética, né? Estética a gente também gosta, mas o primordial é a presença do Senhor, que Ele sim está no nosso meio. Quero agradecer também aos irmãos que sempre nos assistem. Minha mãe sempre manda abraços para toda a igreja. Ela sempre fala que acompanha as pregações, né? Ela falou que gostou muito da pregação de sábado passado com o pastor Elias, falou muito do coração dela. Então, ela tem visto, tem acompanhado. Aos irmãos do Rio também, sempre eles lá, meu cunhado, né, que é esposo da irmã dela, às vezes toma café ouvindo as pregações daqui, ouvindo a pregação da palavra, né? E também está a diaconisa Carla, o pastor Zi, também da Cidade de Deus, bairro Amazonas, sempre está nos ouvindo, mandando mensagem, amém? Também todo o Ministério Agro do Rio de Janeiro, o pastor Zé Carlos Domingo, sempre está acompanhando as nossas atividades, muito feliz com o diácono Michel, o diácono Sinaí, sempre presente, sempre ajudando na obra do Senhor, e a gente queria fazer muito mais com vocês, e nós vamos conseguir. Eu creio nisso, né? Porque vocês, a gente adotou vocês como papá e mamãe. Vamos orar para terminar. Deus, nós damos graças por este culto, graças, Pai, pela Tua presença, graças por ouvir a Tua palavra, Pai, graças pelas experiências que nós temos passado, Pai, porque mesmo nessas experiências que temos passado, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando, Pai querido, de nossos irmãos, Pai. Oh, Pai, nos dá uma semana abençoada, nos dá um sono, Pai querido, abençoado. Deus querido, que nós vamos ter uma boa noite de sono, Pai, Deus, e amanhã, Pai, na correria da semana, abençoa os nossos trabalhos, abençoa as nossas atividades, Pai querido, Deus abençoe, Deus querido, nossa casa, nossa família, Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, Deus, que as bênçãos que o
Senhor vai depositar sobre nossas vidas, recaia sobre nossa casa, sobre nossa família, a todos aqueles que nós amamos, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, teremos uma semana abençoada, teremos uma semana próspera, teremos uma semana de boas notícias, teremos uma semana de paz, teremos uma semana de saúde, teremos uma semana de tranquilidade, teremos uma semana abençoada, vitoriosa, bendecida, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos nós dizemos amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rivera, Uruguai, São do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isto: tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, e nós cremos. Glória a Deus. Eu vou, próximo culto, eu vou dar a bênção apostólica em espanhol, que eu praticar a semana toda, e essa frase do Ministério Árabe, todo Ministério Árabe me fala essa frase, nós também vamos falar em espanhol, né? A igreja está no Uruguai, certo? Então, eu cometi um erro de o Dia dos Pais, né? Foi mês passado, teve 2 semanas, 4. Então. 3, isso. O Dia das Mães é o mesmo dia do Brasil, não é isso? Isso que a esposa do pastor estava falando para mim. Aí eu falei para ela, não vou comemorar os mesmos dias do Brasil, né? Brasil é Brasil, Uruguai é Uruguai. Somos irmãos, né? Mas a cultura é outra, né? Então, aqui. A única coisa que vai ter em português aqui, por enquanto, é eu falando. Mas graças a Deus que irmão Michel e irmã Naí me entende. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, a gente faz um chazinho.